Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. Vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Hoje a nossa palavra está no capítulo 7 ainda de Lucas, versículo 29. Lembrando que eu vou todo dia seguindo a palavra. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça e queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público, e vocês disseram: está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Amém. Então, todos que ouviram as palavras de Jesus concordaram que o caminho de Deus era justo. Todos aqueles que receberam o ensinamento de Jesus e se arrependeram, né, e foram batizados ali, concordaram. Mas os mestres da lei e os fariseus não concordaram, não quiseram aceitar os ensinos de Jesus e preferiam ficar com a verdade que eles já tinham na mente deles. Preferiram ficar com a tradição que eles já tinham do que a revelação do próprio Deus, a revelação, a personificação de Deus em Jesus e a revelação que Ele nos trouxe, a salvação que Ele nos trouxe. E o povo procurava padrões, né? O povo queria padrões, porque quando veio João Batista, não comia, não bebia, e dizia que estava possuído por demônios. E quando veio o Filho do Homem, Jesus, e comia e bebia, estava à mesa com as pessoas, ele diziam que era comelão e beberrão, nunca estavam satisfeitos. Por uma hora que estavam começando a se acostumar, eu acredito, com João Batista, veio Jesus e fez diferente, e não do padrão que eles já estavam aguardando, porque nós humanos, nós procuramos sempre por padrões, a nossa inteligência ela busca padronizar processos, padronizar todas as coisas para um melhor entendimento, mas o Evangelho, ele não cabe dentro de padrões, e ele não vai nos trazer ser padronizado, né, para que a gente possa entender. Na verdade, nós não vamos conseguir entender, a não ser que nós podemos aceitar e seguir a Jesus, né? Vai muito além da nossa compreensão. Que nós temos que ter a fé, e a fé em Cristo, mas a sabedoria comprovada pela vida daqueles que a seguem, né? Jesus termina dizendo, sabedoria é esta lá de Provérbios, que é desenhada como uma mulher, né? Colocada como uma figura de uma mulher, e aqui ela é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Então, a sabedoria, a sapiência, ela é comprovada através daqueles que estão vivendo o que Jesus trouxe como ensino. Então, aqui é um compiladão denso, né? Então nós temos que ficar mastigando esse texto bastante tempo, mas é isso que nós temos que buscar, a sabedoria em Cristo, para que a gente não venha buscar os padrões do Evangelho, e sim nós temos que buscar a essência em Jesus, e vai ser sempre diferente. João Batista veio para preparar o caminho para ele, e depois ele veio para nos trazer a vida, e vida em abundância, salvação, e era bem diferente do que João fazia. Então não tem um padrão, nós não temos que seguir um padrão. Lógico, nós temos os padrões dentro da Bíblia, que na verdade não são padrões, são princípios. Padrões são diferentes de princípios, mas nós temos que continuar
seguindo os padrões bíblicos dentro dos princípios e tudo, mas o que eu digo é a maneira como foi feito ali o primeiro arrependimento, depois a salvação. Então, primeiro tinham que crer no que João estava falando, que viria o Filho do Homem para ter o arrependimento, e agora crer no próprio Filho do Homem, que ele tem umas atitudes um pouco diferentes das de João. Agora que esperavam que ele jejuasse, perdão, Calel, nosso cachorro veio aqui, esbarrou na tripé. Então, igual quando vão procurar e falam, né, que João Batista jejuava, mas os discípulos de Jesus não jejuam, e aí ele fala, porque eles estão com o noivo, quando o noivo for tirado, sim, jejuarão. Então, nós queremos primeiro explicações para depois crer, mas nós não temos que ter explicações, nós temos que crer em Jesus, e depois as coisas começarão a fazer sentido. Então, não temos que buscar padrões e querer entender para poder crer. Primeiro nós temos que crer em Jesus, na salvação para a vida eterna através dele. Assim como a palavra, para nós entendermos, nós temos que manter a leitura diária da palavra, né? Como diz a própria palavra, que a gente medite nela dia e noite. Meditar não é apenas passar o olho, é ficar texto após texto. Mas Ives, a Bíblia é muito grande, sim, mas se você começar hoje, amanhã você já vai ter lido um tanto. Agora, se você deixar para começar mais para frente, você nunca lerá. Então nós temos que ter buscar a sabedoria em Cristo e ter a disciplina da leitura, sempre da comunhão com o Senhor, da oração, mas dentro da palavra, na leitura da palavra é que haverá revelação. Quando nós lemos uma vez, duas vezes, três vezes, sempre quando nós estivermos lendo, ele vai se revelar através da palavra. Na verdade, já é a revelação, a palavra já é a revelação, mas lendo nós teremos o entendimento da revelação, né? Quando o texto salta dos olhos, salta os nossos olhos, a gente fala, uau, como que eu nunca percebi isso antes, como que eu nunca entendi isso. A Bíblia nós podemos ler junto com o autor, né, o tempo todo, independente de onde nós estivermos, o Espírito Santo está com a gente e ele vai nos auxiliar. Amém? Então, que Deus te abençoe, te fortaleça, um beijo no coração, um forte abraço e até amanhã.